Uma casa pequena e simples está entrando no mercado de forma discreta. Não parece futurista num primeiro olhar. Não se ergue acima da linha do horizonte nem brilha como as torres de vidro. No entanto, ela representa algo muito maior do que seu tamanho sugere. Construída em torno da ideia de que viver pode ser acessível e eficiente, esta casa de $10.000 sinaliza uma mudança sutil em como a habitação pode funcionar num futuro próximo. A casa não tenta impressionar ninguém. Não se estende por um grande terreno. Não se eleva pelos ares. Ela fica baixa e simples. Quase silenciosa. Por fora, ela parece pequena. Porque é. Cada parede, cada janela, cada canto foi medido com cuidado. Nada extra. Nada desperdiçado. O design é construído em torno de uma ideia clara. Um lar deve servir a um propósito. Deve proteger. Deve oferecer conforto. Não deve exigir uma vida inteira de dívidas. Em muitas cidades, até as casas mais básicas hoje custam mais do que a maioria das pessoas consegue pagar. Os preços subiram durante anos. Os salários não acompanharam. Famílias jovens esperam mais. Algumas desistem completamente. Ter a casa própria começa a parecer menos um objetivo e mais uma história distante contada por outra geração. Esta pequena casa entra nessa realidade sem alarde. Ela não promete luxo. Não oferece pisos de mármore ou tetos altos. Em vez disso, ela oferece algo mais direto. Acessibilidade. Os cômodos são compactos. A distribuição é intencional. Uma cozinha que comporta o necessário. Uma sala que não se estica além do seu uso. Armários embutidos nas paredes em vez de ocupar espaço no chão. Cada decisão remove o excesso e mantém o que importa. A ideia por trás disso é simples, mas ousada. Se o tamanho é reduzido, o custo cai. Se os materiais são práticos e repetidos em escala, os preços caem ainda mais. Se a construção é otimizada, o tempo e a mão de obra diminuem. Passo a passo, o número associado à casa começa a parecer diferente. Não se trata de status. Trata-se de acesso. Uma mudança na crença de que uma casa precisa ser grande para ter valor. O significado de conforto está sendo ajustado. Lentamente. No entanto, o verdadeiro peso dessa ideia não está numa estrutura isolada. Está no que essa estrutura representa. Uma casa acessível pode parecer um evento pequeno. Mas a habitação sempre foi uma das despesas mais pesadas na vida moderna. Se o preço do abrigo puder ser reduzido de forma real e duradoura, algo mais profundo começa a se mover. Os mercados respondem. Os construtores se adaptam. Os compradores reconsideram o que realmente precisam. Por enquanto, é apenas uma casa entrando no mercado. Modesta. Contida. Quase fácil de ignorar. A ideia de uma casa de $10.000 não surgiu da noite para o dia. Ela cresceu silenciosamente, como um pensamento esperando o momento certo. As pessoas por trás dela não eram apenas construtoras. Eram observadoras de um problema que parecia grande demais para ser resolvido. Os custos da habitação estavam subindo, a construção era lenta, e milhões de pessoas estavam sendo excluídas do mercado. Algo precisava mudar. Elas começaram a olhar para a habitação por uma lente diferente. Não como arquitetura ou status, mas como sistemas. Como uma casa poderia ser construída com eficiência? Como materiais, mão de obra e design poderiam trabalhar juntos de uma nova maneira? Apenas pequenos ajustes não seriam suficientes. A mudança precisava ser sistêmica. A visão dependia de uma tecnologia que vinha avançando silenciosamente há anos. Paredes pré-fabricadas, componentes modulares e projetos padronizados significavam que as partes podiam ser construídas em fábricas controladas e depois montadas rapidamente no local. O desperdício era reduzido. O tempo era economizado. Os erros que geralmente aumentavam os custos eram minimizados. Não se tratava apenas de velocidade ou economia. A abordagem exigia simplicidade. Os cômodos precisavam servir a mais de um propósito. O armazenamento precisava ser integrado. A casa tinha que funcionar como um sistema completo, sem extras desnecessários.
Nessa simplicidade residia a elegância da ideia. Havia também uma mudança filosófica em jogo. Empresas de tecnologia mostraram que indústrias antigas podiam ser reinventadas. Carros, telefones, sistemas de energia, todos se tornaram menores, mais baratos e mais eficientes com o tempo. A habitação, presa à tradição, poderia seguir um caminho semelhante. A casa de $10.000 era uma experiência para provar esse princípio. Cada decisão no design refletia essa perspectiva. Nenhum canto foi cortado descuidadamente. Nenhum material chamativo. Apenas escolhas intencionais. O foco era na função, não na aparência. Cada elemento contribuía para o objetivo de acessibilidade sem comprometer o conforto básico. E ainda assim, mesmo com um planejamento cuidadoso, as perguntas permaneciam. Esse modelo poderia realmente funcionar em escala? Poderia ser aceito em comunidades acostumadas com casas convencionais? Uma casa menor e mais simples poderia realmente atender às necessidades de famílias de verdade? A visão era clara, mas o caminho não era. O experimento silencioso havia começado. E o que viria a seguir dependia de saber se os primeiros passos poderiam levar a algo maior. Algo que pudesse silenciosamente remodelar a forma como as pessoas pensam sobre onde e como vivem. Construir uma casa por $10.000 parece quase impossível. Mas, passo a passo, começa a fazer sentido. A primeira peça é o tamanho. Uma pegada menor usa menos materiais. Menos madeira, menos aço, menos concreto. Menos de tudo o que geralmente leva o custo de uma casa pelas alturas. Depois vem o design. A planta é padronizada. Cada casa segue o mesmo plano, o que significa que os arquitetos não precisam redesenhar as plantas para cada nova construção. A repetição reduz erros, reduz o desperdício e reduz o custo. Cada parte se encaixa como uma peça de quebra-cabeça, pronta para ser montada rapidamente. A construção em fábrica é outro fator-chave. Em vez de construir no local do zero, as seções são feitas em ambientes controlados. Paredes, pisos e telhados podem ser construídos com especificações exatas e depois enviados para o terreno. A construção se torna mais rápida, segura e barata. Os custos com mão de obra caem porque os trabalhadores podem se concentrar em montar, não em improvisar. Os materiais são escolhidos com cuidado. A durabilidade importa, mas a simplicidade também. Acabamentos caros são evitados. O que resta é prático, funcional e duradouro. O objetivo não é o luxo. É a resiliência. Um lar que dure sem reparos constantes. Até os custos menos óbvios são considerados. O consumo de energia é menor porque a casa é pequena. As contas de aquecimento e resfriamento diminuem. A manutenção é mais simples. E quando combinada com serviços públicos eficientes, a despesa geral de morar na casa cai ainda mais. No entanto, construir a estrutura é apenas parte do desafio. O terreno, os códigos locais e as licenças também moldam o custo. Mesmo que a casa em si seja barata, ela precisa se encaixar nos sistemas existentes. Leis de zoneamento, infraestrutura e regulamentos de vizinhança podem influenciar se uma casa de $10.000 é realista numa determinada área. Ainda assim, a matemática é silenciosa, mas convincente. Eficiência, padronização e escolhas cuidadosas de materiais tornam algo antes considerado impossível, de repente, plausível. Uma casa a este preço é uma pequena ondulação. Mas sugere a possibilidade de mais. A ideia permanece silenciosamente. Se uma única casa acessível pode existir, o que acontece quando dezenas, ou centenas, começam a seguir? O projeto está pronto, mas o verdadeiro teste, escalá-lo além de um único protótipo, está apenas começando. Morar numa casa pequena é diferente, mas não necessariamente limitante. Os cômodos são compactos, sim, mas cada canto tem um propósito. O espaço é usado com cuidado. Armários são embutidos nas paredes. Os móveis geralmente têm mais de uma função. Cada escolha é intencional, projetada para facilitar a vida, não para torná-la apertada. A luz natural se torna mais do que decoração.
Ela se estende pelos cômodos, fazendo-os parecer maiores do que são. As janelas são colocadas para pegar o sol nas horas certas. As áreas abertas são mantidas mínimas, mas pensadas, permitindo a circulação sem bagunça. O ritmo da casa incentiva a eficiência sem sacrificar o conforto. Espaços menores também influenciam o estilo de vida. As pessoas que moram aqui tendem a priorizar o que importa. Menos bagunça, menos pertences desnecessários. As rotinas diárias se simplificam. A manutenção é mais rápida. O consumo de energia é menor. A vida se torna mais quieta, mais lenta de uma forma que incentiva o foco. A casa não exige atenção, ela apoia a vida. Essa abordagem não é totalmente nova. Mini-casas e movimentos de vida minimalista vêm ganhando seguidores há anos. Mas o que torna este modelo diferente é a escala. Essas casas são projetadas para produção, não apenas para entusiastas. Elas pretendem alcançar famílias reais, jovens adultos, aposentados, qualquer pessoa que procure uma moradia prática e acessível. A casa pode ser pequena, mas o impacto é mais do que físico. As pessoas se ajustam a um sentido diferente de espaço e conforto. Suas expectativas mudam. Elas aprendem que um lar não se mede em metros quadrados, mas em quão bem ele serve à vida diária. E, no entanto, há uma tensão silenciosa nessa simplicidade. Nem todo mundo acha fácil se adaptar. Alguns podem ter dificuldade em reduzir o espaço. Outros podem questionar se menor significa realmente suficiente. Ainda assim, o experimento segue em frente. E em algum lugar abaixo da eficiência e do design silencioso, está uma pergunta que ainda não foi respondida. Se mais pessoas começarem a adotar a vida compacta, como as comunidades e vizinhanças mudarão ao seu redor? A resposta ainda não está visível, mas está se formando silenciosamente. Uma casa pequena usa menos energia. Esse é o primeiro e mais óbvio benefício. Aquecimento, resfriamento e iluminação exigem menos potência. Menos cômodos significam sistemas menores. Menos estresse na rede elétrica. É matemática simples, mas seus efeitos são significativos. Além da economia, o design permite a integração com soluções energéticas modernas. Painéis solares podem cobrir o telhado sem ocupar espaço extra. Baterias podem armazenar energia para uso noturno. Alguns sistemas até permitem que a casa funcione de forma independente por curtos períodos. A casa começa a parecer um pequeno ecossistema autossuficiente. Os sistemas de água e resíduos também podem ser otimizados. Espaços menores precisam de menos água. Encanamentos eficientes reduzem o consumo. A água cinza pode ser reciclada para fins não potáveis. O aquecimento e o resfriamento podem ser combinados com projetos passivos, usando sol e sombra para regular a temperatura naturalmente. Cada elemento contribui para a eficiência energética. Este foco silencioso na autossuficiência reflete uma mudança mais ampla. As casas não são mais apenas abrigos. São microsistemas, capazes de gerenciar sua própria energia, às vezes com o mínimo de entrada de fontes externas. A abordagem sugere como podem ser os futuros bairros: menores, mais conectados, menos dependentes de uma infraestrutura centralizada. Mas a eficiência traz seus próprios desafios. Os sistemas de baterias exigem manutenção cuidadosa. Os painéis solares devem ser posicionados corretamente. Um design compacto só pode fazer muito se as condições externas forem adversas. Os construtores devem equilibrar custo, durabilidade e confiabilidade. Ainda assim, o potencial é claro. Casas pequenas e acessíveis poderiam funcionar de maneiras antes reservadas para moradias mais caras. Poderiam reduzir contas, limitar o impacto ambiental e oferecer uma medida de independência. E, no entanto, mesmo com os sistemas de energia em vigor, a pergunta silenciosa permanece: como comunidades maiores se adaptarão quando essas casas se tornarem mais comuns? A primeira casa está pronta. Os sistemas funcionam. Mas os efeitos cascata, a forma como vizinhos, cidades e serviços respondem, estão apenas começando a surgir. Mesmo com design inteligente e planejamento cuidadoso,
construir uma casa de $10.000 não é isento de obstáculos. Alguns são óbvios, outros nem tanto. As regulamentações locais podem atrasar o progresso. Os códigos de construção variam de cidade para cidade. Uma estrutura aceita numa área pode ser rejeitada em outra. Licenças, inspeções e regras de zoneamento adicionam camadas de complexidade que podem silenciosamente travar a inovação. O terreno é outro desafio. Mesmo que a casa em si seja barata, o custo de um lote pode ofuscar a economia. Em muitas áreas urbanas, só o terreno excede o custo da casa. Os construtores devem considerar a localização com cuidado, equilibrando acessibilidade e acessibilidade física. Uma casa de baixo custo não pode existir no isolamento. Ela está ligada ao seu entorno. Há também a percepção. Uma casa menor e mais simples pode parecer menos desejável, especialmente em regiões onde tamanho e estilo estão ligados ao status social. As pessoas podem questionar seu valor ou longevidade. Convencer os compradores a adotar uma definição diferente de conforto faz parte do desafio. A durabilidade e a confiabilidade a longo prazo também são preocupações. Uma casa construída de forma barata ainda precisa durar décadas. Os materiais devem resistir ao clima, ao desgaste e ao tempo. A manutenção deve continuar administrável. Os compradores precisam de garantias de que a acessibilidade não significa fragilidade. As construtoras e instituições financeiras também podem atrasar a adoção. Os sistemas estabelecidos estão acostumados com métodos tradicionais, margens maiores e prazos previsíveis. Uma casa radicalmente mais barata desafia essas expectativas. Cria tensão nas cadeias de suprimentos, nas práticas de empréstimo e nos planos das incorporadoras. Apesar desses obstáculos, o projeto continua. Cada obstáculo é uma oportunidade para refinar a abordagem. Simplicidade, eficiência e escalabilidade devem coexistir com realidades práticas. A inovação geralmente é silenciosa, aparecendo em pequenos ajustes, em vez de saltos dramáticos. E ainda assim, uma pergunta sutil persiste. Se essas barreiras podem ser superadas para uma casa, podem ser superadas para muitas? Escalar a acessibilidade pode exigir mais do que um bom design. Pode exigir mudanças na política, na percepção e na forma como as comunidades abordam a habitação em si. A primeira casa pode estar pronta, mas o ambiente ao seu redor está apenas começando a se ajustar. A casa de $10.000 não foi projetada para todos, mas atende a mais pessoas do que parece inicialmente. Jovens adultos entrando no mercado imobiliário podem vê-la como uma chance de ter uma casa própria sem afundar em anos de dívida. Aposentados podem vê-la como um espaço mais simples e menor, que exige menos manutenção. Trabalhadores remotos podem valorizar a mobilidade e a flexibilidade em vez do tamanho ou luxo. A casa oferece mais do que paredes e um teto. Oferece opções. Custos mais baixos significam que as pessoas podem direcionar a renda para outras prioridades. As famílias podem gastar menos com hipotecas e mais com educação ou experiências. Os indivíduos podem explorar carreiras que antes eram financeiramente arriscadas. O dinheiro preso ao abrigo se transforma em liberdade. Este modelo também tem potencial para resolver a escassez de moradias. A montagem rápida e o design padronizado permitem que várias unidades sejam construídas rapidamente. Em áreas de alta demanda, isso pode ser uma mudança silenciosa, mas significativa. Uma única estrutura pode parecer pequena, mas quando multiplicada, pode mudar o acesso à habitação numa escala mais ampla. Para além das necessidades práticas, a casa influencia o estilo de vida. Espaços menores incentivam a simplificação. Menos pertences. Armazenamento mais inteligente. As rotinas diárias adaptam-se naturalmente ao ambiente. O conforto torna-se funcional, em vez de ornamental. Viver é reduzido ao essencial sem parecer vazio. No entanto, a adoção depende de mais do que design. As pessoas devem sentir-se seguras de que a casa vai durar. Precisam aceitar uma nova definição de lar. Precisam imaginar uma vida dentro de paredes que são menores, mas pensadas. Nem todos estão prontos para fazer essa mudança.
À medida que os primeiros compradores entram, eles silenciosamente testam o conceito. Suas experiências, positivas ou negativas, moldarão como os outros responderão. E a questão maior emerge. Se esta casa atende a necessidades reais e cumpre o que promete, poderia ela silenciosamente redefinir o que propriedade e conforto significam para comunidades inteiras? A resposta está se desenrolando, uma casa de cada vez. Se você gostou, deixa um comentário e se inscreve para mais. Vamos crescer juntos.